Então fala pra gente como é que foi esse processo, como é que você conseguiu essa mudança de um comportamento para o outro, o que que aconteceu que você percebeu que você tinha conseguido dominar isso? Então, às vezes, né, as pessoas acham que isso pode acontecer do dia pra noite. O cara acorda num dia ou ele teve uma experiência, sei lá, espiritual, ou uma experiência é, transcendental e o cara no outro dia acorda uma outra pessoa. Zerado, né? Zerou. Tomou a pílula do fica bom. Então, não é um processo que você tem que fazer, porque eu passei várias vezes dizendo assim, meu, eu não vou reagir, eu não vou reagir, mas eu não conseguia. Então, vamos dizer, se eu tivesse que contar de 0 a 100 ou de 0 a 10 para eu poder resistir, teve vezes que eu resisti no 3, eu fui até o 3, teve vezes que eu fui até o 6. E aí, teve vezes que eu fui até o 8 e depois eu não aguentei. Mas para mim a mudada de jogo foi quando eu fui para a igreja, né? Sem até, vamos dizer, eu era contra a igreja e tal, e eu fui convidado pelo meu pai. Meu pai marcou um encontro comigo. Meus pais são separados, eu não morava com meu pai. E meu pai marcou um encontro comigo num lugar, fazia um tempo que eu não via meu pai e tal. Aí ele falou, eu tô aqui, vem aqui e tal. Ele tava perto eu fazia uma faculdade na época. E aí eu peguei e fui encontrar com ele. Encontrei ele numa ponta de uma escada assim embaixo. Aí ele falou, sobe aqui comigo, né? Mal me cumprimentou, eu subi e eu caí dentro de uma igreja evangélica. Que, vamos dizer, eu era contra a igreja evangélica, inclusive. Não tinha nenhum, assim... nada, não tinha nada em comum, eu achava, né? Quando eu caí lá, eu tive meio que um processo dentro de mim, aonde emocionalmente parecia que ali eu tava recebendo uma porção de equilíbrio, né? Então, aquilo... Então, a gente tem que levar em consideração que as pessoas acabam às vezes até esquecendo, achando que não, mas a inteligência, a sabedoria emocional, ela tá conectada também ao espírito, Sim. não só ao corpo. Ela tá, vamos dizer, óbvio que o espiritual, ele influencia na alma da pessoa, que é a mente, né? Então, quando eu entrei, tem pessoas que fazem terapia, tem pessoas que fazem meditação, e quando você consegue entrar num nível de autocontrole, né? Acaba que você sente o processo dentro de você. Mas não foram pequenas coisas que você foi fazer, porque durante o nosso namoro você foi mudando, né? No começo você Isso. controlava menos, e aí você começou a se controlar mais, e aí teve vezes que você já conseguiu não brigar mais, teve aquela vez da churrascaria, Sim. né? Sim, eu me controlei naquele dia da churrascaria, né? E aquele dia da churrascaria, o cara tinha mexido com você, né, no carro, e eu pensei, vou entrar com os dois pés pela janela do carro, que tava mexendo com ela, e eu consegui me controlar, mas teve uma virada de jogo que eu percebi, né, onde realmente eu tinha conseguido. Nesse caminho onde eu consegui foi o quê? Primeiro foi eu acho que tendo a autoconfiança, e essa autoconfiança veio de conselhos, de pessoas que eu me espelhei, né? Mentores que puderam me aconselhar. É outro ponto, né? As pessoas precisam de mentores, até uma questão, até você me fala, você começou a ter mentores onde você podia desabafar com eles e eles foram te dando direcionamento, né? De como Sim. agir, do que fazer. Sim. Porque às vezes o cara escolhe um mentor que é igual ele. Aí o cara Exatamente, fala, o conselho tá me sempre vai encarando. ser para um extremo, né? Então, e aí entra numa coisa que eu queria que você falasse. As pessoas têm que estar dispostas a ouvir o que elas não querem. Sim. Porque você Total. ouviu um disposto... Total. Eu, por exemplo, nunca fui um cara de ler livro. Nunca lia. Acho que eu nunca tinha lido um livro até os 23 anos de idade, 22. E todos os livros da escola era resumo, era aquela coisa que a gente faz, né? E aí, meu mentor era um cara que lia muito, então ele tinha uma biblioteca cheia, e eu comecei a me espelhar
em falar assim, cara, eu preciso ler, né? E aí eu comecei a pegar livro dele. E aí até tinha livro que eu pegava, não devolvia. Mas eu comecei a comprar, eu fui pegando gosto pela leitura. E aí eu fui lendo muita coisa. Então, nessa parte de leitura, você acaba entrando num profundo de entendimento e você vai percebendo coisas que ele vai te trazendo para uma autoconsciência, que o livro vai te jogando uma autoconsciência. Então, sei lá, quantos centenas de livros que eu já li até hoje. E isso me trouxe um equilíbrio muito grande, né? Então, quando, vamos dizer, na minha carreira, quando eu percebi que eu cheguei no mais alto nível de equilíbrio emocional, foi quando eu estava numa reunião, né? Nós tivemos um encontro em Nova York, da empresa, e participaram os diretores de vendas da empresa. Nós fomos para Nova York, no escritório da empresa lá em Nova York, e aí, numa reunião, o CEO começou a me cobrar de um processo pequeno, né, em valores, e eu achava que aquilo não era importante, que eu não precisava incomodar o cliente, sendo que eu tinha 3 outros processos dentro do mesmo cliente que eu iria fechar. E esse processo pequeno era importante para o CEO, mas eu não identifiquei. Nessa que eu não identifiquei, ele começou a me agredir na reunião. Ele começou a me agredir num ponto que ele tava falando que eu não protegia a empresa, que eu estava protegendo o cliente, que quem pagava meu salário era a empresa, não era o cliente que pagava, entre aspas, meu salário, que eu tinha que lutar pela empresa, e começou a me pressionar e começou a me expor ali na reunião com outros diretores do mundo inteiro. E aí foi num nível tão hard que na minha cabeça passou assim, eu chuto a mesa agora, entendeu? Eu abandono essa empresa, peço demissão, saio da sala. Na cabeça desse CEO. Porque, por exemplo, para um cara que nasceu num bairro simples, num bairro pobre, onde a gente resolvia as coisas na mão, aonde você chamava o cara pro pau e resolvia ali, e era medido na força, e eu cresci nesse ambiente, o que vem na tua cabeça, que tá lá no teu subconsciente, faz isso aí, é isso que você tem que fazer. Então eu peguei e falei assim, vocês me dão licença, mas eu não posso continuar essa reunião, tô saindo, tava, sei lá, acho que 5 graus em Nova York, e eu peguei e saí fora da empresa, fiquei lá fora no frio. Aí meu chefe, que era o vice-presidente, foi até mim lá fora, pegou e falou assim, Alessandro, cara, respira, fica tranquilo, porque eu era muito importante para a empresa. O escritório do Brasil naquela época era o escritório que mais faturava no mundo, né? Nós tivemos assim... Qual você era o chefe, né? Eu era o responsável, então os caras não queriam também me perder. Aí ele foi atrás de mim, me conversou, e ali eu vi que eu pensei na minha família, né, que eu chamo o processo de você ressignificar. Você precisa ressignificar as coisas na tua mente. E quanto mais próximo do tempo real você conseguir ressignificar, então eu pensei nos meus filhos, eu pensei na minha esposa, eu pensei na minha família, eu pensei no apartamento que eu tinha que pagar, eu pensei nas minhas dívidas. Começar de novo, vixe, você tem que mandar currículo, isso, tem que falar com... E aí você fala, meu orgulho... O que é meu orgulho diante de toda essa responsabilidade que eu tenho debaixo de mim, entendeu? Então o que eu quero mais é... E o que esse cara também tava passando, né? Isso. Isso é um exercício que você tem que fazer. Você sempre tem que colocar assim, por que esse cara tá falando isso? Por que tá acontecendo isso? Será que ele teve um bom dia? Acabou que no outro dia, né, nós tivemos um dia assim... de confraternização. Acabou que eu voltei para a reunião, a gente finalizou a reunião, eu falei assim para ele, olha, antes de eu falar desse outro dia, no próximo dia, né, eu falei com ele assim, cara, me desculpa, eu não entendi que esse negócio era importante para a empresa, importante para você, e eu queria te falar que eu vou lutar por isso daí, me dá um prazo para eu poder fechar, entendeu? Então, eu quero dizer que eu visto a camisa da empresa, vou continuar vestindo, você vai ver que a gente vai fechar isso daí. E aí no outro dia, né, eles alugaram um lugar onde a gente fez uma confraternização e eu tava jogando ping-pong com ele na mesa, né? Então todo aquele emocional, porque também passa do dia posterior de você não superar aquilo que você ouviu.